eu vou só apresentar os meus colegas aqui, que também fazem parte da gestão do curso de medicina. A ideia é que a doutora Elda também e o doutor Durval, eu vou passar para eles se apresentarem. Nós três fazemos parte, somos responsáveis pela gestão do curso de medicina do Einstein. Logo em seguida, a Elda deve fazer uma apresentação, um overview de uns 15 minutos sobre a graduação de medicina, e a gente vai deixar a maior parte do tempo, os 45 minutos restantes, para a gente responder dúvidas ou pontos que vocês queiram ter mais detalhes, ou que eventualmente a gente tenha mencionado, ou que eventualmente a gente não tenha considerado. Tá bom? Deixa eu apresentar ela. Meu nome é Elda, sou pediatra, né, e coordenadora acadêmica aqui da faculdade. Quer falar, Durval? Durval, também pediatra, e também colaboro na coordenação, e estamos aqui para depois responder as perguntas que vocês tiverem para ajudá-los a formar a sua opinião, tá bom? Então vamos lá. É com muito prazer, né, que a gente conversa com vocês hoje, que a gente tem esse ano a formatura da nossa primeira turma, né? Essa foto é a foto do prédio novo que vai ter inauguração no início do ano que vem. Então a gente deve ocupar, né, fazer a mudança da faculdade para esse prédio. Pode passar. Quer que eu passe? Próximo slide. Bom, eu vou comentando aqui e a gente vai conversando. Como vocês sabem, o processo seletivo está aberto. A gente tem a oportunidade de ingresso através do vestibular e através do currículo internacional. Então, essas são as oportunidades de primeira fase. Depois a gente tem uma segunda fase que ela é muito especial. São as múltiplas mini-entrevistas, onde 560 candidatos são convocados para fazer as entrevistas aqui no Einstein. Tá? E aí depois a gente tem a seleção, depois das entrevistas, a gente tem a seleção de 120 candidatos, 60 para iniciar o curso em fevereiro de 2022 e 60 para iniciar o curso em agosto. Tá? Pela composição das notas, a primeira fase vale 75% e as múltiplas mini-entrevistas 25% da nota. Tá? Como que elas funcionam? Essa é uma grande curiosidade, né, que todo mundo tem alguém aqui na minha frente fazendo assim com a cabeça. Essa é uma inovação, uma coisa que a gente trouxe nova, que era uma oportunidade da gente conhecer os candidatos que depois vão estar aqui na nossa sala de aula. Então, os alunos têm 2 minutos para conhecer um cenário e depois 6 minutos para interagir com o avaliador ou com um ator. Né? E aí tem esse 1 minuto de deslocamento. Então, em 1h10, você vai discutir 8 estações diferentes, né? 8 cenários diferentes, que podem ser sobre diversas coisas. Trabalho em equipe, liderança, comunicação, pensamento crítico, empatia, compaixão, que são, na verdade, as sementinhas, né, de habilidades socioemocionais que o aluno de medicina deve ter. E depois, durante a faculdade, a gente vai nutri-las, né? Elas vão crescer para a gente formar um médico completo. Não um médico que saiba só pneumonia, como tratar o infarto, mas um médico completo, humano, que vai realmente cuidar daquele doente ou daquela família, né? Hoje a gente consegue dizer para vocês que a gente avaliou a última turma agora, que eles terminam o último dia amanhã. Amanhã, sexta-feira. E a gente pode dizer com muito orgulho que a gente está conseguindo fazer isso. O nosso curso ele propicia isso, ele propicia um desenvolvimento completo do aluno, né, para formá-lo médico completo, não médico técnico científico apenas. Esse é um overview do nosso currículo. Eu trago aqui, é difícil da gente entender, eu trago aqui só para falar de algumas coisas. Primeiro, que a gente tem algumas disciplinas que são integradas. Então, a gente tem, em vários momentos, 2, 3 professores juntos dando uma disciplina. Então, o que a gente chama de agente hospedeiro, a gente tem o microbiologista, o infectologista, o imunologista dando aula juntos, dando um conteúdo integrado.
Com isso, na verdade, o que a gente quer é uma maior retenção de conhecimento, né? Um maior aproveitamento do aluno. Ele aprende já baseando-se em caso, baseando-se em aplicabilidade. Ele entende por que ele está aprendendo aquela disciplina e qual vai ser a aplicação dela no futuro. A gente tem alguns eixos que são muito caros para nós, né? Um deles é a atenção primária à saúde, que é o eixo de atenção primária e medicina da família. Ele começa lá no primeiro... Dá para ver aqui ó, esse roxinho aqui inicial, né? Ele começa lá no primeiro semestre da faculdade e ele percorre os 12 semestres, né? É onde o aluno vai ter contato com a unidade básica de saúde, ele vai entender o que é o SUS e depois ele vai fazer atendimentos mesmo de médico de família no internato. A gente tem o eixo de humanidades, que é um eixo verdinho que tá aqui percorrendo os anos, que ele fala bastante de bioética, de ética médica, e tem um desenvolvimento aí de habilidades. A gente tem gestão e liderança dentro do currículo, então o mini MBA dentro do currículo, que a gente sabe que o médico tem esse papel de liderança. Então a gente instrumentaliza esse aluno para ele conseguir fazer isso muito bem depois da sua formação. E a gente tem também um outro eixo, que é o de conhecimento médico, que ele ensina estatística num nível mais avançado e torna o aluno apto a ele realmente conhecer, saber lidar com a evidência médica, né? O ano passado foi um ano de exemplo para a sociedade inteira, né? A cada dia tinha uma evidência nova sobre Covid, um jeito novo de tratar e tal. E quem consegue interpretar esses dados e saber lidar bem com esses dados vai conseguir fazer uma boa medicina para o seu paciente. E a gente consegue ensinar isso para o nosso aluno, capacitá-lo para depois, no futuro, ele conseguir lidar com toda a informação, né? A gente sabe que a gente não vai ensinar a medicina toda, é impossível ensinar a medicina toda, mas a gente tem que ensinar o aluno a continuar estudando, a continuar interpretando os novos dados para ele continuar atualizado na sua vida futura. Desde o primeiro semestre de aula, os alunos têm aulas práticas, inicialmente são unidades básicas de saúde, e depois, a partir do segundo ano, o aluno entra no hospital. Aqui eu trouxe para vocês saberem que o Einstein, na verdade, ele não é aqui o prédio do Einstein Morumbi. O Einstein, na verdade, cuida de um sistema de saúde aqui da Zona Sul. Então, é responsável por 2 hospitais públicos, né, pela gestão de 2 hospitais públicos, o Vila Santa Catarina e o M. Boimirim, e 14 unidades básicas de saúde, Centro de Apoio Psicossocial, né, que são os CAPs. UPAs, né, unidades de pronto atendimento do Campo Limpo, de Vila Santa Catarina. E os nossos alunos, eles transitam por todos esses lugares. Então, tem estágios práticos, tanto no hospital privado, como no hospital público, como muitos estágios, muitas aulas práticas em unidades básicas de saúde. Nosso aluno, ele entra muito rápido nas unidades básicas de saúde, ele começa indo uma vez por mês no primeiro ano, a partir do segundo ano ele vai uma vez por semana no hospital, para fazer semiologia, né, aprender a tirar história, fazer exame físico, começar a pensar em diagnósticos para o paciente. E desde esse momento, no terceiro semestre, ele continua indo toda semana para o hospital. Então, vai toda semana para o hospital, uma vez por mês na UBS, a partir do terceiro ano, uma vez por semana para o hospital, uma vez a cada 15 dias para a unidade básica de saúde. Por que a gente faz tanta aula prática? Porque a gente entende que é vendo o paciente, do lado do paciente, que o aluno faz maiores discussões, aprofunda o seu conhecimento e retém toda a informação que ele aprendeu lá na sala de aula. Nós temos um método de ensino, principalmente um método colaborativo, né? Os nossos alunos, aqui são as salas, né? Aqui são fotos tiradas antes da pandemia, então os alunos estão sem máscara, mas atualmente a gente já teve autorização para voltar nessa dinâmica aqui de colocar os alunos numa mesa, né? Então os alunos são divididos em 9 grupos de 6 a 7 alunos, e eles ficam nessa dinâmica o semestre todo, e a cada semestre a gente troca o grupo. Né, troca de forma aleatória, randomizada. A ideia é trabalhar com todo mundo da sua sala. A ideia é conhecer todo mundo e saber trabalhar com pessoas, não necessariamente sendo amigos delas, mas respeitando e sabendo trabalhar junto. Que é depois o que o médico vai fazer, né? Ele vai trabalhar com equipes, vai cuidar de pacientes, seja no hospital, seja na unidade básica de saúde, no consultório, cuidando com outros médicos e com a equipe multiprofissional. A gente consegue, ao longo do curso, desenvolver tanto o pensamento crítico como ética, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
A gente tem um processo de avaliação formativa, de autoavaliação e avaliação dos pares, né, avaliação do grupo, onde o aluno vai aprendendo a receber feedback, a dar feedback, a se comunicar, a desenvolver a flexibilidade, né, saber ouvir a opinião do outro, respeitá-la. E a gente percebe isso, né, ao longo do curso. O aluno vai crescendo ao longo do curso e ele vai realmente se desenvolvendo. A principal metodologia que a gente tem de ensino é o Team-Based Learning, né, o nosso carro-chefe. Vocês viram algumas cenas ali de TBL no vídeo, onde ele tem 3 momentos. Então, o primeiro momento tem uma preparação, onde o aluno vai estudar algum material que o professor disponibilizou para ele antes da aula, né, uma semana antes. Aí ele chega para a aula e ele faz uma checagem de preparação. Uma checagem, uma mini prova lá com 10 questões, para saber se ele aprendeu aqueles conceitos. Esse teste chama IRET, né, o teste individual. Depois ele faz o mesmo teste em grupo. Então, o grupo já ajuda a alinhar esses conceitos, a tirar as dúvidas e a perceber o que o aluno não aprendeu no texto, né, não conseguiu aprender sozinho. O professor vê como que foram esses testes, vê como os alunos foram, tira as dúvidas e aí está todo mundo pronto para fazer o momento principal do TBL, que é a aplicação desses conceitos no formato de discussão de casos. Então, o professor propõe alguns casos para serem discutidos, os alunos discutem esses casos, e aí tem essa foto do momento onde você levanta a resposta, né? Todo mundo dá a resposta simultânea e o professor faz essa discussão. Com o TBL, né, com o Team-Based Learning, o que a gente percebe é que o aluno está no centro desse aprendizado. Ele está lá elaborando suas hipóteses, fazendo sua discussão, discutindo com os colegas, né, ensinando também para os outros colegas. E nesse momento ele retém mais esse aprendizado, ele retém mais esses conceitos, para depois ele aplicar na vida futura. Esses são os principais, né, diferenciais nossos. Aqui eu trouxe alguns outros, né? A gente tem o apoio financeiro, então, como o vídeo falou, a gente tem oportunidade de bolsa. A bolsa ela pode ser um crédito estudantil de 50%, ele pode ser bolsa de 75% ou 100%. 20% das nossas matrículas elas são dadas na forma de apoio financeiro. O momento para inscrição é no momento onde você é chamado para as MMEs, né, para as múltiplas mini-entrevistas. Então, nesse momento, o site aceita a inscrição. Toda a documentação e relatórios e documentos necessários, eles estão no site. A gente tem esse processo de avaliação formativa, né, com desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que eu comentei para vocês. A gente tem um programa de tutoria, onde os alunos acompanham médicos do corpo clínico do Einstein em suas atividades profissionais, seja no consultório, cirurgia, passando visita na enfermaria. Isso já traz o engajamento ali com a profissão. Temos um programa robusto de iniciação científica, com pesquisa básica, clínica e epidemiológica, né, e também pesquisa na área de gestão. E temos também um programa de MD-PhD, uma parceria com a Universidade Case Western, nos Estados Unidos, onde o aluno pode trancar a faculdade aqui, ir para Case Western, fazer 2 anos de pesquisa do seu doutorado, e aí ele volta, termina o curso e defende seu doutorado, né? Então, é um programa diferenciado para alunos com um interesse grande em pesquisa e com essa oportunidade de fazer uma dupla graduação, né, de médico e doutor. Só para finalizar, aqui eu comentei, a gente fez uma adaptação na pandemia que foi muito importante, né, com uma virada rápida. A gente não perdeu 2 horas de aula durante a pandemia. A gente manteve o nosso internato sempre. Então, nossos alunos vão se formar aqui com uma formação 100%, né? A gente conseguiu dar para eles todos os estágios do internato. E a gente já voltou com as nossas atividades desde agosto do ano passado. E agora, desde 18 de outubro, estamos 100% presenciais, né? Com todas as aulas presenciais. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. E agora a gente abre para perguntas. Podem tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Tem microfone ali, ó. Ali, ó, ali atrás.
Oi, eu só queria entender como que vocês, se tem algum programa que vocês ajudam um aluno que quer morar fora, ser médico fora do país, se tem alguma coisa que vocês ajudam nisso, a faculdade ajuda. Então, assim, fazer a graduação aqui e depois... Se atuar como médico fora do Brasil. É só, depende, a mobilidade da profissão médica depende se você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, tá? Se você for para os Estados Unidos, você vai fazer uma prova de validação do seu certificado aqui. Existem vários, são dois steps, 2 etapas que você faz. Uma delas você pode, inclusive, fazer aqui no Brasil mesmo, e a outra tem que ser feita nos Estados Unidos, presencial, e daí eles validam o teu diploma. Uma vez validado o teu diploma, você aplica para a residência médica, que é a formação que se segue à graduação. Em relação aos Estados Unidos, eles só aceitam residências feitas nos Estados Unidos. Se você fizer residência no Brasil e for para lá, você tem que fazer a residência de novo. Eles não aceitam residência fora só do Canadá e dos Estados Unidos. Se você for para a Europa, vai existir a validação do teu diploma da mesma maneira, só que, eventualmente, dependendo do país, você pode aproveitar a tua residência médica feita no Brasil. Nos Estados Unidos são 4 anos de graduação e na Europa são 6, parecido com o nosso curso de graduação. Obrigada. Tá legal? Olá, boa noite. Eu me chamo Júlio. Eu queria saber Você como, pode falar um pouquinho só mais alto, que eu acho que tá. Isso. como funciona o programa de bolsas aqui do Einstein? Como são disponibilizadas? É de acordo com nota ou, Não, ou situação financeira? Como? tá. Assim, na hora que você, durante o processo, em determinado momento, você fala, eu gostaria de me candidatar a apoio financeiro. Daí lá no sistema vai pedir uma série de documentos seus em relação à condição financeira. A condição financeira é exclusiva. Você pode ser o primeiro colocado no vestibular. Se você tiver condição de pagar, você não vai ter bolsa. Então, exclusivamente financeiro, o apoio financeiro, tá? Então, a gente tem 20% do budget de entrada destinado para bolsas. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer 3 situações. Na hora que você for fazer a matrícula, você pediu bolsa e você conseguiu a bolsa. Que pode ser, dependendo da condição financeira, você vai cair em estratos. Olha, você pediu bolsa e você é elegível para uma bolsa 100%. Ou você pediu bolsa, só que sua condição financeira, você é elegível para uma bolsa de 75%. Ou por um crédito, que é um crédito interno do Einstein. Você paga o curso em 12 anos, você paga metade da mensalidade. E você, depois de formado, paga o resto do curso. Tá? Então, é um financiamento. Também passa por uma análise financeira. Então, dependendo da condição financeira da documentação que você enviar, você pode ser elegível para uma dessas 3 categorias. Ou não. Então, quando você for chamado para a matrícula, olha, você pediu bolsa e você vai ter bolsa 100%. Você vai saber na hora, antes de fazer a matrícula, para você poder tomar decisão. Ou você pediu bolsa e você não é elegível para bolsa, para nenhum tipo de apoio financeiro. Ou você pediu bolsa, você é elegível para bolsa, só que as bolsas acabaram. Todo mundo que veio antes de você consumiu aquele pool de bolsas disponível na admissão. Então, mesmo que você seja elegível com a tua documentação, a gente tem um número finito de bolsas disponíveis. Dependendo da tua colocação, se todos que foram chamados antes de vocês pediu bolsa e eram elegíveis, eles podem ter consumido a bolsa. E daí, na hora que chegou em você, mesmo que você tivesse elegibilidade para conseguir a bolsa, acabaram-se as bolsas. Tá? Daí não tem bolsa. Entendi, muito obrigado. Entendeu? E o critério é renovado todo ano. Ou seja, aquele aluno que entrou com bolsa, ele tem que documentar que aquela situação financeira permanece. Senão ele perde a bolsa no meio do curso. Tá certo? Ele tem que documentar que a condição que fez com que ele ganhasse a bolsa, ela se mantém ao longo do curso.
No site da faculdade tem o link lá, né, a parte do apoio financeiro, e tem a lista de todos os documentos. Então, se vocês quiserem pedir o apoio financeiro, né, pode já deixar tudo pronto na hora que entra a janela, né, que a gente convoca para a PMME, você já pode colocar no sistema toda a documentação. Tá bom? Oi, boa noite. Nos alunos que se enquadram no quesito do bolsista, eu vi que após se formar, você trabalha 2 anos pelo Einstein. Vocês ainda têm isso ou não? Não. Esse critério já foi, não existe mais, tá? Bom, muito obrigada. O bolsista, durante a graduação, ele tem horas que ele tem que dedicar como contrapartida em atividades na instituição, mas não depois de formado, tá? Boa noite. Meu nome é Jonatas. Eu tenho uma dúvida referente à bolsa também. No meu caso, eu trabalho em 2 hospitais, né? E eu tenho uma renda que, teoricamente, eleva um pouquinho a renda bruta da minha família. Quando essa questão for ser analisada, leve em conta o momento que eu estou trabalhando, porque depois que, sei lá, se eu conseguir passar, eu vou ter que sair do serviço. Então, é menos uma renda. Eu queria saber como é que fica essa questão. Na hora que você aplica a documentação, você é analisado o teu estado daquele momento. Entendeu? É naquele momento que você aplicou. É pedir a documentação atualizada do momento que você aplicou para a Bolsa. E depois você tem que documentar que você se mantém naquela condição. Teoricamente, então, naquele momento eu declarei a minha renda dos 2 hospitais, mais a renda da família. Isso, que pede todo o imposto de renda, uma série de documentos da família toda. Entendi. Obrigado. Esse tipo de avaliação não dá para fazer baseado no futuro, né? Tem que ser baseado no presente. Só para ressaltar que isso é um critério estritamente técnico, a coordenação da faculdade não faz parte, existe um departamento do hospital que avalia as bolsas, né? Então, a coordenação só é comunicada assim no dia de liberar, na véspera da matrícula, que é colocado isso em pauta para apresentar os candidatos que foram aprovados por bolsa, tá? Meu nome é Rebeca, eu também tenho uma dúvida referente. Eu sou funcionária aqui do hospital e eu gostaria de saber se vocês têm algum tipo de algo de medicina mesmo. Se vocês têm algo de bolsa. Não. O único apoio financeiro é esse por apoio. análise financeira do candidato. Não de estar aqui já. Não, né? Tá bom. Obrigada. Boa noite. A bolsa, então, ela é estritamente voltada ao financeiro e não ao merecimento da categoria que ela foi colocada? O financeiro. Ah, entendi. Obrigada. Só para é financeiro, mas baseado na classificação, né? Não são grupos diferentes. O bolsista ele passa pelo mesmo processo, ele tem que ser classificado e, ao ser chamado, né, até esgotar esses 20% de matrícula nas bolsas, eles são preenchidos. Mas não é, como o Júlio falou, o primeiro colocado não tem bolsa por ser primeiro colocado. Só dando uma pausa nas perguntas presenciais, a gente está com 430 pessoas aqui ao vivo e também estão surgindo muitas dúvidas sobre a bolsa, assim, se vocês pretendem aumentar o número de bolsas para esse vestibular. E eu acho que muita gente entrou depois, que a doutora Elda comentou em que momento que pede o apoio financeiro e se tem crédito estudantil e FIES. Não, a gente não tem crédito estudantil nem FIES, tá? A gente trabalha com apoio financeiro interno do Einstein, seja bolsa, 75% ou 100%, ou financiamento que é interno do Einstein.
Não vai haver aumento da porcentagem de bolsas em relação ao budget inicial de entrada, porque a gente quer garantir a perenidade do programa. Tem um número finito de bolsas. Se eu começar a dar muita bolsa, uma hora vai acabar. E daqui a 3, 4 anos, o aluno que entrar aqui não vai ter mais bolsa. Então, para que haja a perenidade do programa, eu preciso restringir o número de bolsas a cada processo seletivo. Tá bom? Então, é uma tentativa de manter a sustentabilidade do programa. E a perenidade, principalmente, do programa. O momento que se solicita é no momento em que a gente convoca para as MMEs. Finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, né, Durval? A convocação para o MME sai dia 1º de fevereiro, mas estejam com toda uma documentação pronta, né? Claro que não dá para... Nós temos geralmente 8, 10 mil candidatos, não dá para avaliar todos os pedidos de bolsa. Então, só os candidatos que vão para a segunda fase e, portanto, ter uma chance de entrar, é que vão aplicar para a bolsa, né? Então, essa janela é só quando for a convocação para as entrevistas. As pessoas que forem para a segunda fase é que podem aplicar para a bolsa. Só mais uma, a gente vai fazendo a transição, né? Mas tem uma pergunta também em relação a bolsas nos estágios. Querem saber se nos estágios que tem na faculdade ganha alguma bolsa? Não, nenhum estágio. O estágio faz parte do currículo. Não tem bolsa associada a nenhum dos estágios, tá? A gente tem, o aluno pode ser elegível a uma bolsa institucional de pesquisa se ele for fazer iniciação científica. O Einstein oferece algumas bolsas todo ano para pesquisa, mas só o aluno que não estiver recebendo bolsa, apoio financeiro da graduação, pode se aplicar para essa bolsa. A gente nunca pode ter duas bolsas na mesma instituição. Então, se o aluno tiver alguma bolsa pagando o curso dele ou tendo desconto na mensalidade dele, ele não pode aplicar para uma segunda bolsa de pesquisa, tá? Tá, e por último, muitas pessoas estão perguntando se existe alguma ajuda para quem é de fora vir fazer o vestibular, e inclusive durante o curso. Por exemplo, a pessoa passou e não mora em São Paulo, teria que fazer toda a mudança da vida para cá, se a faculdade oferece algum tipo de ajuda. Não existe nenhuma ajuda em relação à moradia ou mudança para São Paulo. Oi, boa noite. A minha pergunta é mais voltada para o vestibular mesmo. Esse ano as inscrições não fecharam ainda, mas vocês saberiam dizer qual foi a relação candidato-vaga do ano passado? Nós tivemos 9 mil, quase 10 mil candidatos para 120 vagas em medicina, né? O número, esse ano, assim, extraoficialmente, eu não posso te falar, a gente está com 6 mil inscritos, Thaís, é isso? Né? Fechados, é isso? Por enquanto, fecham no dia 29 de novembro, né? Então já é mais a quantidade de candidatos é muito alta, justamente eu acho que o fator bolsa influencia muito, né? Tem muitos alunos candidatos que prestam pensando na bolsa. Então, a relação candidato-vaga acaba sendo bastante alta mesmo. Tá bom, obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Vitória e eu tenho curiosidade sobre as tutorias, se a partir de que ano que começa e também se a gente pode escolher alguma área, se o aluno pode escolher uma área, como funciona melhor. A tutoria, você está elegível para tutoria a partir do 2º ano, tá? E assim, dentro da plataforma do aluno, existe um local lá que existe uma lista de médicos do corpo clínico, com o contato dele e a especialidade dele. E daí você entra em contato com aquele médico e pergunta, eu sou a Vitória, sou aluno da medicina, eu gostaria de acompanhar o senhor na sua atividade. E daí vai haver um casamento e da disponibilidade dele num determinado dia e horário e a tua disponibilidade de acordo com a tua grade naquele semestre.
Pode ser que case ou não, mas daí você pode mudar. E daí você acompanha durante um período e muda, né? Você vê médicos e a tutoria não é muito a especialidade, é você ver o médico exercendo a profissão. Então, pô, eu quero acompanhar passando visita. Quero ver um médico passando visita no hospital, entrando no quarto de paciente. Ou o Durval, às vezes, leva paciente no consultório dele, alunos no consultório dele. Quero ver como é que se atende no consultório. Isso sempre em horário livre, né? Tá? Isso não faz parte da grade curricular. A ideia não é aprender medicina, é muito mais ter uma vivência da prática médica. Então, os médicos escolhidos para fazer a tutoria são médicos escolhidos a dedo, que, sabe, é um pessoal que gosta de fazer isso, é conhecido pela prática excelente, né? Como o corpo clínico todo já é. Mas é uma oportunidade de vivência. E o ideal é ficar um pouquinho em cada área, não é especialidade. É ver o cirurgião trabalhar, é ver o pediatra trabalhar. E geralmente a gente abre tutoria em semestres que as coisas têm relação, sabe? Quer dizer, então às vezes você não vai entrar numa cirurgia não para aprender a fazer cirurgia, mas para tentar associar o que você sabe de fisiologia, de anatomia com o que você está vendo, sabe? É tentar aplicar isso praticamente. Ok, muito obrigada. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber como funciona essa entrevista depois do vestibular. Acho que, bom, a doutora Elda, acho que, posso falar de novo? Bom, é assim, são entrevistas para avaliação socioemocional, né? Então, se eu fizesse uma entrevista com você, Jéssica, e a gente conversasse durante 40 minutos, o viés dessa entrevista era muito grande, porque depende do ambiente, do assunto que eu comecei, né? De empatia, da situação pessoal entre nós dois. Então, o viés é muito grande. Então, isso a gente não criou, a gente trouxe esse modelo de fora, tá? Isso é uma coisa que tem bastante publicação em educação médica a respeito dessas entrevistas. A hora que eu exponho o aluno a cenários diferentes, situações diferentes e em avaliadores diferentes, eu tenho 8 cenários diferentes, situações diferentes, com 8 avaliadores diferentes. E dou uma pontuação, e essa entrevista é estruturada, é semi-estruturada, a reprodutibilidade diminui bastante. Continua sendo um processo subjetivo, mas com uma reprodutibilidade muito melhor, né? Então, os alunos são pequenas entrevistas com cenários diferentes, às vezes tem um ator para você interagir com o ator, e o avaliador só avalia, aí ele não participa direto, ele só dá a pontuação. E assim, os alunos saem muito contentes. É interessante, né? Porque eles estão tão acostumados a passar por sucessivos vestibulares massacrantes, né? Extenuantes, que apesar de ser uma experiência nova, ser uma experiência que aparentemente a gente tinha medo até que fosse muito estressante, eles saem felizes, eles saem contentes com a oportunidade de mostrar alguma coisa a mais do que a sua prova, né? O índice de aprovação, a gente faz essa pesquisa depois, né? Anônima depois da prova. Os alunos aprovam. A pergunta que a gente faz é assim: você acha que as MEs são uma forma adequada de avaliar o perfil para um candidato a fazer medicina? E 98% dos alunos falam certamente sim, né? Então, a gente tem uma experiência muito boa da parte do candidato, da parte acadêmica, né? As escolas, os cursinhos, tudo, sabe? A receptividade é muito boa, né? Eu acredito, inclusive, que a forma de mudança dos vestibulares está acontecendo em vários locais, né? Mesmo em outras áreas não médicas, está influenciando, inclusive, catalisando, acelerando o processo de modificação curricular no ensino médio, sabe? Assim, acho que as pessoas valorizam mais a discussão, mais a interação. É isso. Eu queria complementar só com 2 coisas. Primeira é seja você no vestibular. Esse é o único conselho, né, Durval, que a gente dá. A gente quer, na verdade, conhecer o candidato, quais são seus valores, o que você pensa, quem você é.
A gente sabe identificar discurso pronto, né? A gente sabe identificar mentira. Nós somos médicos, né? Então, a gente sabe, né, avaliar isso. E essa é uma oportunidade, eu acho que os alunos muito gostam disso, porque, às vezes, a diferença é de uma questão de matemática, uma questão de português. Mas aí, no MME, a gente está avaliando outra habilidade. Então, é uma oportunidade para mudar completamente a lista. Então, a gente tem candidatos que eram primeiro, segundo lugar e vão para 100, 200. Tem candidatos que eram 540 e estão dentro da sala de aula, né? Então, não percam a esperança. Se você for o 560, fala assim, eu não vou porque eu sou o último dos 560. Não perca a esperança, porque muda muito a lista. Ela vale 25%, mas ela vale uma coisa completamente diferente. E, na verdade, para o MME, se você pensar em 560 candidatos entre 10 mil, a gente está pegando 5%, né, dos candidatos. A nota é muito próxima de matemática, português, física, redação e tal. Mas quando a gente avalia habilidades socioemocionais, as coisas são diferentes. Tá bom? Boa noite. Eu queria perguntar como funciona a divisão depois que você é chamado, tipo, como vocês escolhem os 60 primeiros e os 60 depois, se é pela ordem do vestibular ou como funciona? Para matrícula nas turmas, você diz? Fevereiro ou agosto? A gente divide os bolsistas de uma forma uniforme entre os 2 semestres, tá? E os outros candidatos, eles vão ser matriculados no primeiro semestre para a gente formar a primeira turma. A gente tem, a lista vai sair dia 9. 9. E início das aulas dia 21 de fevereiro. Então, a gente forma normalmente a primeira turma. É possível fazer trocas, né, com o segundo semestre, se a gente tiver alguém para fazer a troca, né? Mas isso é um momento que a gente faz durante as matrículas. Tá bom? Os candidatos de acesso internacional também ficam dois em cada semestre, né? As vagas são direcionadas, 2 vagas para cada semestre. Oi, boa noite. A minha dúvida é sobre transferência, transferir de outra faculdade para cá. As transferências são feitas quando tem vaga, né, disponível, e aí tem um processo, só tem transferência a partir do segundo semestre, obviamente, né? Para entrar no primeiro tem que ser pelo vestibular. Aí tem que ter vaga, e se houver, tem um edital que sai no final de cada semestre, e aí tem um processo que tem análise curricular, para saber se o currículo da faculdade que o aluno vem é compatível com o nosso, né? Então, tem muito aluno que às vezes está no 4º ano de uma outra, no 4º, 5º semestre e aplica para um semestre mais segundo, terceiro aqui. Se o currículo for compatível, é feita uma prova, e aí tem que tirar 7 nessa prova. De tirar 7 nessa prova, vai para uma entrevista. Tá? Não é um processo fácil de passar na transferência, mas é um processo aberto e já alguns alunos já... Está aberto, inclusive agora até dia 12 até 12 de novembro. Outra dúvida sobre o novo campus. Qual a pergunta? O quê? Qual é a dúvida? Onde que vai ser, tipo... Onde que vai ser? Aqui na frente. Eu não tenho noção nenhuma se é para cá ou para cá. É um prédio grande aqui do lado do Einstein, aqui, com uma cúpula de cruzando vidro. aqui a Padre Lebré. E vai fechar o da Francisco Morato? Não, lá vai continuar as outras graduações. Mas medicina no A unidade lá continua funcionando. Mas não para medicina. Mas a medicina vem para o campus aqui do lado do Morumbi. Muito obrigada. Nada. Oi. Aqui no ao vivo o pessoal está perguntando muito de iniciação científica, como que funciona isso aqui dentro da faculdade, se tem bolsa, a partir de que ano os alunos já podem começar a ingressar nessa atividade. Acho que a partir do segundo semestre, o aluno é elegível para aplicar para iniciação científica. A gente tem muito aluno fazendo pesquisa, praticamente 1/3 dos nossos alunos praticamente estão envolvidos em pesquisa. O Einstein tem uma área de pesquisa muito forte. Para vocês terem uma ideia, hoje o Einstein, como hospital, publica mais que o HC, em termos de publicação anual científica. Tirando o resto da USP, o Einstein hoje tem mais publicação que o próprio Hospital das Clínicas. Então, está muito forte a parte de pesquisa. Então, os alunos, eles, a partir do segundo semestre, aquele aluno que queira se envolver em iniciação científica, ele passa a ser elegível.
E existe bolsas da instituição para pesquisa, ou ele pode aplicar para bolsas de órgão de fomento, CNPq ou FAPESP, tá? De iniciação científica. Tem muita gente perguntando também, após a formação dos alunos, qual é a probabilidade de trabalhar dentro da instituição? Se precisa já fazer uma residência ou já consegue ingressar na parte geral? Quer dizer, a formação médica, ela termina com a residência, né? Então, sem a residência, é pouco provável que algumas portas irão se abrir para você no mercado. Então, o médico, ele precisa da residência para terminar a formação dela, que pode ser feito, pode aplicar aqui para residências duais. Hoje a gente tem 22 programas de residência médica, ou fora, e depois, eventualmente, aplicar para alguma posição dentro da instituição. Então, vai depender da... é um concurso aberto de residência, né? Não existe nenhuma predileção ou bonificação por ele ter feito graduação aqui. Isso não pode acontecer em nenhum lugar. Da mesma maneira, o aluno que fez a USP e quer aplicar para residência na USP, ele não tem nenhuma bonificação por ter feito USP, senão eles fecham o programa de residência. Não pode ter esse tipo de bonificação, tá? Então, daí vai depender da área onde vai aplicar, se a residência é melhor naquela área, na USP, na Escola Paulista, na Santa Casa, enfim, ou aqui mesmo. Mas depois da graduação, ele precisa terminar o programa de residência para ele poder ser inserido no mercado. Tá? Tem mais duas perguntas aqui para voltar para o presencial. Se existem vagas específicas para PCD e contar um pouquinho como funciona melhor intercâmbio e o programa do MD-PhD. Quando que o aluno pode realizar esse programa ou qualquer programa de intercâmbio dentro do curso? Primeira pergunta não ficou claro. Você tem vagas específicas para quê? Pessoas com deficiência? Isso. É isso? Não, ele tem algumas particularidades durante o processo seletivo, mas não existe vaga, não existe um número separado para esse tipo de candidato, tá? Em relação ao programa, a outra pergunta é o programa MD-PhD? Isso. Tá, esse é um programa muito específico para o aluno que quer... a gente vê, mesmo nos Estados Unidos, as universidades que têm MD-PhD, é aquele aluno que, quando ele se vê lá na frente, 10, 15 anos, em vez de ele se ver numa clínica, ele se vê num laboratório de pesquisa. Ele quer ser um cientista. Não que você não possa compatibilizar assistência com pesquisa, mas é um programa muito robusto. Primeiro que você é um curso de 6 anos e você vai fazer em 8 anos. Então você já está alongando um curso que já é longo. E é um programa extremamente duro, você fazer um projeto de doutorado em 2 anos. É em Cleveland, na Case Western. Então, o foco tem que ser muito específico para... O aluno que quiser fazer pesquisa, que é importante na complementação da formação médica, é a iniciação científica. Esse programa MD-PhD é aquele aluno que, pô, eu quero ser cientista, eu me vejo num laboratório rodeado fazendo ciência, pesquisa, é isso que eu me enxergo. Esse é o programa, tá? Não, então, só para contextualizar aí, né? Tem bolsa para esse programa. O aluno aplica no 3º ano e este programa tem uma bolsa institucional, que ela financia os 2 anos dele lá com uma bolsa mensal. Tá? Então, é um programa formal de assinatura entre o Einstein e a Case Western, onde esse aluno vai com uma bolsa institucional durante 2 anos. Por último, aqui no ao vivo, tem uma pergunta falando com a primeira turma se formando, o Einstein terá a classificação no conceito ENARD e qual é a perspectiva que vocês têm para essa classificação em relação a outras faculdades? Olha, eu não sou muito ligado em ranking. Eu quero formar bem o nosso aluno, né? Então, a gente tinha uma expectativa, e era sempre uma expectativa. Enquanto você não formar a primeira turma, enquanto não chegar um aluno lá na frente, será que a gente está garantindo que ele chegue bem formado?
e isso que a Elda comentou. A primeira turma se forma depois da manhã, último dia deles. E a gente teve uma satisfação muito grande de ver o nível que eles chegaram no 6º ano. Eles estão se formando, não pelos nossos olhares, mas os médicos que supervisionam as atividades dele naqueles várias unidades de assistência que a Elda montou, seja na UBS, seja no Hospital do Boi-Mirim, Santa Catarina, falam para a gente, olha, eles estão muito bem. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de realmente o nível com que esses alunos estão se formando está praticamente nos deu um prazer muito grande, assim, o curso está muito forte. Eles chegaram muito bem no final do curso. Esse é o nosso objetivo, independente de ranking, de Folha, de São Paulo, esse tipo de ranking. Boa noite. A minha pergunta é assim: vocês comentaram que a tutoria acontece normalmente nos horários livres, né? Como que é o horário assim da faculdade? Como que funciona a grade? O curso de medicina é um curso hard, né? São 6 anos de curso integral. E como a gente tem o método ativo, onde o aluno está lá no centro e ele tem que estudar antes das aulas, né? Se preparar, a gente não fez 40 horas de aula semanais, né? O nosso curso que a gente teve foi aula das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, de segunda a sexta, né? Então, a gente tem de 28 a 32 horas de aulas presencial por semana, então tem algumas janelas ali, tardes ou manhãs livres ao longo da semana. E aí, quando chega no internato, que são os últimos 2 anos e meio do curso, aí são 40 horas por semana mesmo, porque é o treinamento em serviço. A parte mais prazerosa, gostosa ali da faculdade, pelo menos na minha opinião. Eu gosto da sala de aula e gosto de dar aula, né? Nós 3 damos aula também. Mas o internato, ele é diferente, né? E aí são 40 horas, com plantão noturno, com vida de médico, né? Plantão noturno, evolução no final de semana, mas respeitando as 40 horas na semana. Tá bom, obrigada. Boa noite. Em relação... Tem a lista de convocados, que é a primeira chamada. Costuma ter segunda, terceira, quarta chamada ali? Sim. Isso varia de ano a ano, né? A primeira turma rodou muito pouco, ela rodou uma vez só a lista. Esse ano rodou um pouco mais, foi até 300 mais ou menos, né? Mas assim, depende das variáveis, né? Roda um pouco mais porque tem muita gente que aplica por conta de bolsa. E às vezes se classifica, mas não recebeu a bolsa, né? Então às vezes roda por conta disso. Mas eu acho que ela costuma rodar como qualquer outra lista. Roda talvez um pouco menos Santa Casa e um pouco menos que o ABC, mas roda um pouquinho, sim. Lembrar que tem que mostrar interesse em continuar na lista de espera, né? Isso. Então, depois que saiu a lista de classificados, você tem que dar um clique lá, dizer que você quer continuar na lista de espera para ser chamado nas outras listas, tá? Eu queria tirar outra dúvida. Em relação para ingressar na faculdade, a nota do Enem ajuda em alguma coisa? A gente não tem... Quer responder? É assim... no começo a gente fazia a nota do Enem, ela ajudaria se melhorasse um pouquinho. Só que o Enem é uma boa prova, é um bom sistema, mas ele não é assim, não tem muito prazo, né? Você vê que os prazos não são mantidos, às vezes atrasa, às vezes acontece um problema. Então, na medicina, particularmente, a gente não está considerando o Enem. Na enfermagem, na fisioterapia, em outros cursos que vão abrir, o Enem vai ser até uma forma exclusiva de entrada optativa. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação aos alunos lá no primeiro semestre irem para o hospital. Como que funciona? Eles não vão para o hospital, vão para a unidade básica de saúde. Então, são atividades programadas, integradas com o que eles estão tendo de atividade de sala de aula.
Então, nesse primeiro semestre, são idas à comunidade, conhecer o que é uma unidade básica de saúde, conhecer o que é o SUS, né? Na vida real. Essa prática, ela auxilia, na verdade, a aula que está sendo dada na sala de aula. A partir do terceiro semestre, o aluno aprende a fazer anamnese e exame físico, que é fazer história mesmo e exame físico. Então, ele exercita isso com pacientes, tanto no Einstein, como no MBOI, como no Vila Santa Catarina, como nas unidades básicas de saúde. Tá? Então, a partir do terceiro semestre, o contato é muito grande com o paciente. O primeiro semestre é a comunidade e a unidade em si. No segundo semestre, se não me engano, tem visita domiciliar, você conhece o serviço, né? Como que ele funciona, tá bom? Obrigada. Ela está com a mão levantada aqui já há um tempão. A gente está vendo. Olá, boa noite. Meu nome é Samara. Eu tenho duas dúvidas. A primeira em relação ao método ativo, né, que vocês falaram, porque a gente vem de cursinho e escola, aquela coisa tipo, o professor fala e você estuda. E esse método é diferente. Aí eu queria saber um pouco se os alunos se dão bem com esse método. É muito legal. Eu vou responder uma de cada vez, senão eu não vou lembrar qual que é a primeira pergunta. Esse método, o que você colocou é muito importante, né? Você tem que mudar o jeito de estudar, mudar o jeito de ver as coisas, né? E a gente ajuda os alunos nisso, os alunos mais velhos ajudam a turma que tá começando. E você tem que ver as coisas de uma outra forma. Não adianta fazer resumo, né, para você aprender medicina. Não vai ter tempo para fazer resumo de 100 páginas por semana, né, que é um volume aí de leitura. Então, você vai aprender outros métodos de aprendizado e, na verdade, você vai perceber que quando você fica na faculdade 6, 8 horas tendo aula, você não está 6, 8 horas anotando coisa que o professor está falando do modo totalmente passivo, né? Você vai, na verdade, exercitar sempre, pensar o tempo todo, né? Discutir casos, pensar, conversar com seus colegas, rever seu material. Então, é um método gostoso, é um método prazeroso. Você sai cansado, mas você sai bem. Os nossos alunos hoje, eles não aguentam mais congresso expositivo ou coisa expositiva. Assim, a tolerância é zero para alguém ficar falando na cabeça deles e eles ficarem ouvindo, sabe? Eles querem participar com voz ativa. Entendi. E a outra pergunta é que eu não entendi direito sobre o financiamento estudantil. Tipo, se ele tem a ver com a classe, com a questão econômica, né, da pessoa, ou se, tipo, tá aberto a quem quiser, puder, né, fazer o financiamento e tudo mais. Não, tá, ele passa por análise financeira. Ah, tá Não é bom. aberto a quem quiser. Você tem que ser elegível para o financiamento. Beleza. Obrigada. Boa noite, meu nome é Fernando. Eu queria saber sobre a questão da bolsa. Quem está na primeira chamada tem vantagem, então, né? Quem chega na primeira chamada pega a bolsa e tem chance de esgotar, e se a pessoa passar na segunda, já acabou, já era. Se na primeira chamada for enriquecida de candidatos elegíveis para a bolsa, com condição financeira desfavorável, eles vão consumir a maior parte das bolsas. Ah, tá. Mas não é por estar bem classificado. Ele tem que estar bem classificado e não ter condição de pagar a faculdade. Aham. Na primeira chamada são 120 nomes, né? 120. Ah, tá, Isso. beleza. A gente teve um processo seletivo aqui de 12 mil candidatos. A primeira colocada pediu bolsa. A primeira colocada de 12 mil. E ela tinha condição financeira de poder pagar a faculdade, foi recusada a bolsa para ela. Com licença, os senhores disseram que as primeiras 560 pessoas chamadas geralmente têm uma quantidade de acertos muito parecida. Em geral, assim, eles gabaritam ou é uma quantidade de erros muito pequena? Como que funciona isso? Qual a primeira fase da FUBUNESP? Eu não sei dizer exatamente, mas é próximo de acertar. Quem está na primeira fase tem mais de 85% de acerto, né? Mas tem a parte de múltipla escolha. Aí tem as notas das outras fases. Mas os primeiros 50 estão virtualmente empatados, sabe? É uma coisa muito parecida. Depois dos 50 ao 500,
a diferença chega a 10% no máximo da nota. É por isso que a segunda fase, como a Elda falou, faz tanta diferença. Porque como, apesar de valer 75% na primeira fase, todo mundo está muito próximo, você aplica uma prova diferente que distribui todo mundo numa curva mais homogênea e por isso que muda muito a lista. Então, eu aviso, a gente avisa isso no dia que, se você vier para a segunda fase, vocês vão ser recebidos aqui nesse anfiteatro, né? Eu vou recebê-los, vou explicar, fazer uma breve introdução do que vai acontecer depois, né? E a gente fala bem isso, atenção, muda muito a classificação, né? Então, assim, mas você passa o melhor que você pode, né? Depende a prova muda a cada ano. Mais uma coisa, na segunda fase, nas MMEs, como que funciona a avaliação? Assim, porque Então, assim, todos os avaliadores são professores ou profissionais e, inclusive, tem uma estação que alguns alunos formandos participam também. Todos eles são treinados, assinam um termo de responsabilidade que não conhece ninguém que está prestando e de sigilo. Eles estão todos preparados sobre o conceito do QMM, já participaram outros anos. No dia da entrevista, de manhã, os avaliadores de cada um daqueles casos vai receber a informação. Você vai fazer essa avaliação. E os 17 avaliadores que vão fazer aquele mesmo caso vão discutir entre eles para estabelecer um padrão. Um padrão do que seria mais ou menos, o que a gente espera de um aluno Einstein para aquela situação, né? E o que a gente sabe que é, como a Elda falou, o que é decorado, o que é discurso pronto e o que é... Eles são treinados a fazer perguntas que tirem o aluno da zona de conforto, tirem o aluno do discurso pronto, do discurso decorado, né? Por que a gente fala? Às vezes, fazer muito cursinho preparatório até atrapalha, porque se você vem com um discurso muito politicamente correto e quer fazer tudo bonitinho, a gente quer tirar você da zona de conforto e você não assume imposição nenhuma, a tua nota vai ser baixa. Mas eu falei tudo direitinho, mas não importa, a gente percebeu que você não foi sincero, né? Então, ele tem uma pontuação, como eu te falei, é subjetivo, mas a gente tenta padronizar mais ou menos o score. Você recebe uma nota de 1 a 7 em cada entrevista, então a pontuação máxima bruta é 56, e essa pontuação é a que vale, né? É a impressão que o avaliador teve de você naquele momento. Às vezes você não está num momento feliz, você está mais nervoso, está mais ansioso, mas aquele retrato é que a gente vai ter. São 8 notas de 1 a 7. Entendi, muito obrigado. Oi, boa noite. Eu queria entender, assim, o que é ser médico? Porque vocês só falaram de vestibular e tal, como vai funcionar tudo. Mas, assim, e depois da faculdade? O quão é maravilhoso você salvar a vida de alguém, por exemplo? Bom, nós vamos precisar de umas 4 horas, né? Pessoal, você desculpa, eu até posso dar meu telefone para a gente conversar e bater um papo. Se quiser, a gente recebe você lá na faculdade para... Como é que é o seu nome mesmo? Tiago. Tiago, você é bem-vindo para a gente conversar, mas primeiro, nós somos apaixonados pelo que fazemos, né? E a gente tenta passar essa paixão para os alunos. Como o Júlio falou, a gente está muito contente, está quase eufórico com a turma que a gente está formando, de tão legal, de tão bom, de tão melhores do que eu era quando me formei na USP 40 anos atrás, sabe? Então eles são pessoas, não vou me alongar. Está falando de novo sobre formação de médico. O que é? De novo sobre a formação dos nossos alunos e não sobre o ser médico. Tá bom. Então, desculpa. Ele queria um ser médico. Não, mas o ser médico, então, a gente conversa pessoalmente. Não dá para falar isso agora. Marca uma ida. É muito legal, tá? A gente recebe, bate um papo com você sobre ser médico, profissão.
a medicina em si, independente da Uma, faculdade aqui do é. Einstein. Uma coisa que é legal é que, na verdade, você pode fazer o que você quiser depois da medicina também. Então, tem abertura para assistência, para você atender o doente, tem especialidades que você não vai atender diretamente doente, patologia ou coisa do gênero. Você tem a abertura para educação, como a gente, por exemplo, né? Viramos educadores também, e pesquisa. Então, tem essas 3 áreas. Além disso, quando você escolhe uma especialidade, você tem uma diversidade muito grande, né? Tratar criança, adulto, vai operar, não vai operar. Você tem uma diversidade de escolhas muito grande. Na faculdade, a gente recomenda que vocês entrem com o copo vazio. Bem vazio, fique vazio até o 6º ano, assim, e escolha uma especialidade lá no internato, para você vivenciar essas experiências todas, né? Você ser o melhor ortopedista no estágio da ortopedia, o melhor psiquiatra no estágio da psiquiatria, o melhor pediatra no estágio da pediatria, e você vai se divertir horrores, porque pediatria é a melhor coisa do mundo, tô brincando. É só porque eu e o Durval, a gente brinca, né? Eu e o Durval somos pediatras e apaixonados, né, pela nossa profissão. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, cada dia é um dia diferente na profissão do médico, você não tem um dia igual, mesmo que você vá todos os dias para o consultório, você vai ver pacientes diferentes, você vai cuidar de famílias diferentes e você vai ter desafios enormes. Você nunca vai parar de estudar, você sempre vai ter um monte de problema, vai ter vários dias que você vai dormir, você vai estar com a cabeça cheia, algum paciente grudado em você, porque você não resolveu ainda, ou você está preocupado com a evolução dele. Mas é uma delícia, uma emoção, assim, na hora que você consegue se realizar. Eu não acho que a gente salva tanta vida desse jeito, estilo House ou estilo alguma outra série, sabe? A nossa vida não é... Do Júlio, talvez, né? Que ele é nefro, faz hemodiálise, eu acho que ele tem mais isso. Eu e o Durval tem um monte de famílias que a gente cuida e que a gente faz a diferença, né? Na hora que você atende bem um paciente, é isso que você faz a diferença. Eu interrompi o Durval, desculpa, mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu acho que a gente está formando pessoas que vão realmente fazer a diferença pelo outro, né? O Troster, que é o nosso guru lá da faculdade, ele dizia, quando a gente forma bem um médico, na verdade, a gente está influenciando a vida de milhões de pessoas que vão cruzar o caminho dele ao longo do tempo, né? Que vão cruzar, que ele vai fazer a diferença, que ele vai tocar essas vidas de algum modo, né? E depois de você entrar na faculdade, se você descobrir que medicina não é o seu negócio, tudo bem também, entendeu? Pode acontecer isso, ó. Pensei que medicina, mas não é isso que eu quero. Tudo bem, entendeu? A gente tive um aluno que depois de um ano e pouco, ó, Juliano, não estou me encaixando. Está fazendo poli, engenharia, está feliz da vida. Então, acho que é uma pergunta muito cedo que se faz aqui no Brasil pelo sistema educacional. Pergunto para vocês com 18, 19, 20 anos, vocês querem ser pro resto da vida. Ô, Júlio, eu não sei o que eu quero o ano que vem, entendeu? Mas o nosso sistema é assim. Então, eu acho que você tem que conversar muito sobre a profissão, sobre medicina. Não sobre o Einstein ou aqui, olha, medicina. O que é medicina? Isso que você está perguntando. E aí, o que eu posso identificar em mim que é isso que eu quero? E se mesmo assim você entrar no curso e descobrir que medicina não é sua praia, tá valendo, entendeu? Vai procurar o que te faça feliz, né? Mas se quiser conversar mais, lá a gente conversa, tem o maior prazer de te receber na faculdade. Vou querer sim. Falou? Muito obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Júlia e eu queria saber sobre as ligas acadêmicas e como funciona, como é o processo no Einstein. A gente não tem liga acadêmica no Einstein, tá? Então a gente optou... a liga acadêmica, normalmente nas outras faculdades, elas são grupos reunidos em torno de algum tema específico. Liga do diabetes, liga da dor, liga da hipertensão, liga disso, do AVC. Então o conteúdo é dado na faculdade. E a gente optou por fazer o programa de tutoria, onde você não vai atrás de um assunto ou de uma especialidade, você vai atrás do profissional. Eu quero ver um médico exercer medicina, como é que ele exerce medicina? Eu quero ver profissionalismo, eu quero ver como é que ele se relaciona com a equipe multiprofissional, como é que ele entra no quarto e fala com a família, como é que ele atende um paciente a primeira vez, sem nunca ter visto o paciente. Então, a gente optou por você ver a medicina sendo exercida da melhor maneira, do que você ficar
em grupos fora da faculdade discutindo assuntos que você vai discutir dentro da faculdade. Então a gente não tem liga acadêmica na medicina do Einstein. Obrigada. Eu queria saber se ao longo do curso os alunos têm algum contato, ou se vocês são abertos a métodos de medicina alternativo, tipo acupuntura, essas coisas, se eles têm algum contato, alguma coisa assim. Não tem nenhuma atividade prevista de medicina alternativa. Isso é discutido durante alguma discussão numa determinada disciplina, mas não existe o estágio de medicina Ah, sim, queria alternativa. saber se tinha alguma discussão, se tinha algum Discussão contato. existe. Ah, Discussão entendi. existe, Oficina de- discussão existe. Tem oficina de acupuntura para dor, tem. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Por favor, a parte do financiamento que existe, então, da parte de vocês operam como se fosse um banco, então, também, né? Vocês fazem o financiamento próprio. Isso. Qual é a taxa aplicada? Eu preciso informar. É uma taxa absorvida pelo Einstein, os juros, diferente do mercado, é muito inferior do mercado. Eu não Uma saberia taxa te... subsidiada, então, como se fosse Isso, assim. exato. Ah, entendi. Tá bem, Tá obrigada. bom? Boa noite, meu nome é Vitor Hugo e eu quero saber se a faculdade tem alguma preocupação em relação à saúde emocional dos alunos, porque eu tenho amigos que fazem medicina e eles entraram tomando dosagem mínima de medicamento para ansiedade e depressão, estão se formando agora com a dosagem muito mais alta do que eles tomavam antes. Então, eu gostaria de saber se existe essa preocupação com os alunos. A gente tem a Elda comentou um processo de avaliação formativa, né? De que acompanha o aluno, isso ajuda a gente a acompanhar o aluno paralelo ao curso. A gente tem um apoio de psicopedagógico com o psiquiatra, com o psicólogo, a gente tem uma vigilância muito grande na faculdade em relação a esse tipo de situação. Então a gente ficou durante a pandemia, antes da pandemia. Então, como a Elda comentou, o curso de medicina é um curso muito duro. E é um curso que pega vocês numa idade muito... Vocês são expostos a sofrimento humano muito cedo. Então, com 20 e poucos anos, vocês vão entrar em hospitais, vocês vão descobrir desigualdades no sistema de saúde, vocês vão ter contato com sofrimento humano, e vocês continuam tendo 22, 23 anos. Então, as coisas... E acaba sendo muito duro para vocês enfrentarem isso. Então, o que a gente vê de uma maneira geral do estudante de medicina é que ele precisa de um suporte muito grande para passar por isso. Não adianta eu te entregar no 6º ano você em pedaços, tá certo? Então, é a ideia de que a nossa proposta não é só ensinar medicina, mas como que eu passo para te educar a ser médico? Inclusive, passar por isso. E tem altos e baixos, não tem como te poupar disso, mas tem como a gente ficar em volta e te dar suporte, para que você possa entender, porque se isso não acontece, qual que é a tua saída? Você põe uma redoma de vidro em volta de você para sobreviver a isso. Se você não souber tirar essa redoma de vidro depois de formado, isso acaba influenciando a tua profissão, em termos de empatia e comunicação. Você sai duro. Você não sai com aquele idealismo que você entrou na faculdade de medicina. E a empatia, a hora que você sai no 6º ano, você é outra pessoa. Você está duro, porque você passou por um moedor de carne e não teve o suporte para isso. Então a gente tem uma atenção muito grande a isso. E a gente entende que não é fácil. Não é fácil, principalmente na idade que vocês entram no curso, né? Então, tem um suporte, uma atenção muito grande e várias oportunidades para a gente perceber precocemente um aluno que precise de uma atenção especial, antes que a coisa estoure lá na frente. Obrigado. Moedor de carne,
começa no vestibular, bem na verdade, né? Porque o aluno, é verdade, o vestibular do jeito que ele é feito é um moedor de carne, para a família, para o aluno, para os amigos, porque, né? A gente vai se preocupar mais com o ensino médio, com o ser, e esquecer o vestibular, sabe? O vestibular tem que ser uma consequência. Hoje em dia todo mundo, a mais em medicina, já fica focado nisso o tempo todo, né? Um dia espero que mude, mas os alunos em medicina, de maneira geral, em qualquer faculdade, na medicina eles já entram com um gap, um sofrimento, sabe? Alguns fizeram 2, 3, 4 anos de cursinho e não é fácil. Eu acho que, para finalizar, tem 3 perguntinhas aqui do ao vivo. Estão perguntando sobre o método, qual é a diferença da nossa metodologia ativa para outras faculdades, a diferença de PBL para TBL, se tem TCC para finalizar a faculdade. Isso faz parte da primeira pergunta. Tem TCC para finalizar a faculdade. E a diferença, na verdade, o TBL e o PBL, os dois são métodos colaborativos, né? Que os alunos trabalham em grupo. A diferença tem uma diferença grande assim de estrutura. No TBL é um professor com 60 alunos e ele decide qual que vai ser a leitura que os alunos vão fazer. Ele propõe atividades, propõe casos para os alunos discutirem, e os alunos estão todos dentro da mesma sala de aula. São os 9 grupos discutindo os casos e debatendo entre os grupos, como eu expliquei para vocês. No Problem Based Learning, que é o PBL, a descrição mais famosa é o 7 Jumps, né? Que, na verdade, você tem... Os grupos, eles são menores, eles são grupos de 12, 15 alunos, que ficam com um tutor. Então, você tem um professor que não é especialista naquele assunto e ele cuida desse aprendizado desses alunos. E você tem alguns encontros para discutir os temas. Então, tem um primeiro encontro de você tem um caso, que ele não é um caso tão bem estruturado para os alunos conseguirem perceber quais são os objetivos de aprendizagem, os objetivos que eles têm que estudar. Aí eles vão procurar literatura, depois de 2, 3 dias se encontram novamente para discutir o que eles aprenderam, né? E fazer esse debate dentro daquele grupo de 12, 15 alunos. Então, tem essas diferenças aí estruturais. O que a gente utiliza é o Team-Based Learning. Então, na verdade, os alunos vão estar sempre na sala de aula com 60 alunos. Né? E aí vão ter esses debates de grupo. O único momento que o nosso aluno ele fica só no grupinho separado de 6, 7 alunos é quando ele vai para a prática na unidade básica de saúde, no hospital, que aí ele tem um instrutor que é especialista naquele assunto. Então, se a prática é de pediatria, ele vai estar junto com o pediatra, se a prática é de cirurgia, ele vai estar com o cirurgião, para fazer a prática, ver o paciente daquele tema. A próxima pergunta é sobre a atlética, esportes, se isso tem dentro da faculdade. Temos a atlética, também fica aqui no Morumbi. Tem quadras, tem um monte de esporte. Eu vi no chat que eles comentaram, tem Instagram da atlética que dá para vocês verem, tem vários esportes que os alunos fazem. Tem uma pessoa que perguntou em relação ao know-how de gestão que a faculdade tem. Se a gente tem alguma empresa que nos ajuda a ter essas questões de gestão dentro da faculdade, ou se é tudo interno do Einstein mesmo. O eixo de gestão e liderança? Isso, se tem alguma empresa que nos ajuda a montar isso. Hoje o Einstein tem um MBA, a gente tem um curso de administração aqui, de graduação que deve começar breve o curso, então a gente tem uma área interna do Einstein exclusivamente cuidando para a gestão. E essa área que tem o know-how todo que enriqueceu o currículo desse 1 ano e meio de gestão e liderança. É interno. Então, acho que finalizamos. Eu só agradecer a todos aí, eu acho que é um primeiro contato, eu acho que é uma oportunidade, inclusive depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente começar a se encontrar no mesmo ambiente, fisicamente, presencial, para a gente poder ter uma interação, poder ver você levantando o dedo aqui, dar uma atenção, então isso é insubstituível. Vão haver outros encontros no decorrer do processo, como o Durval falou, eu acho que antes do MMI, normalmente a gente faz uma outra, antes do resultado do MMI, a gente faz uma outra convocação normalmente,
sempre para quanto mais informações vocês tiverem, na hora de tomar uma decisão, se vou aqui, vou ali, entrei ali, onde que eu fico, a nossa intenção é dar mais informação possível para vocês tomarem a decisão mais acertada aí. Tá bom? Espero que possa ter ajudado a vocês aí. Boa noite a todos.